A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar sequência à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos para mais uma jornada daquilo que nos espera, né? Daquilo que nos aguarda do nosso dia a dia, do nosso parte espiritual. Vamos ler hoje Josué capítulo 9 e 10, no Antigo Testamento, como fazemos de costume. Depois vamos lá para o livro de Jó, capítulo 25. E depois vamos lá no Novo Testamento, mais uma vez no livro de Atos, capítulo 10, do verso 34 ao 48. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas de ti, ó Deus, Senhor, e pedimos ao Pai que tu estejas abençoando esse momento que vamos fazer a leitura da tua palavra. Esteja, Senhor, guardando os corações, esteja falando a cada vida, esteja falando, ó Senhor, com teu Espírito Santo, dando discernimento para as pessoas que irão ler esta palavra juntamente conosco ou que vão apenas simplesmente ouvir, ó Senhor. Esteja falando aos corações, esteja abençoando, derramando teu poder sobre elas, Pai. Te peço, te agradeço neste momento, ó Pai, por nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá. No livro de Josué, continuando aquela saga do Antigo Testamento, né? Depois que o povo saiu do deserto e foram para a terra prometida, e aí já Josué, que já está dirigindo o povo nesse momento. Capítulo 9, a astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbon, e Og, rei de Bassã, que reinavam em Asterote. E nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem e vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos de casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa de longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo de poupar-lhes a vidas, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beirote e Criate Jarim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-lo viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: Eles estão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós,
quando na verdade vive perto. Agora vocês estão debaixo da maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Capítulo 10. O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeão, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeão e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que os tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos.
É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. A conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei na mão dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinham feito com Libna. Nesse meio tempo, Horão, rei de Gézer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Reglom, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram todos os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e feriram a espada, como também o seu rei e os seus povoados, e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois, Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos os reis e conquistou todas as terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Amém. Duras batalhas, mas o Senhor os fez vencedores. Agora no livro de Jó, mais um capítulo daquela conversa que ele teve com seus amigos. Vamos agora ao capítulo 25, Bildade, falando novamente. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz, sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Amém. Novo Testamento, livro de Atos, vamos agora para o capítulo 10, do versículo 34 ao 48. Estamos aqui em Atos dos Apóstolos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra,
dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam-no no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Amém? E que Deus nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.